E aí o Senhor foi falando comigo sobre filtros. Falei, filtros, Senhor? O que é isso? O que o Senhor quer dizer sobre filtros? Né? Porque se tem uma pessoa que não tem filtro, sou eu. Então, assim, eu sou muito preocupada com o negócio de pôr no Facebook do jeito que tirou a foto, vai. Tem filtro no ar-condicionado, tem filtro de café, tem filtro de um monte de coisa, não tem? De carburador, filtro disso, filtro daquilo. E o Senhor quer ministrar nas nossas vidas sobre os filtros. E aí existem duas fontes de filtros. E o Senhor falou para mim. Falei, quais são as fontes, Senhor? Existem as fontes de filtro, que são esses filtros que o merchandising, né? Esse povo que trabalha com publicidade quer gerar em nós. Que é os filtros da perfeição. Né? Você tem que ter o cabelo perfeito, a maquiagem perfeita, a unha perfeita, a roupa perfeita. E você tem que ser, né? Tem que ter um padrão de corpo, você tem que ser magro, você tem que fazer regime, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que são isso? São filtros, né? São uma série de pesos que vão colocando sobre a nossa vida. Uma série de pesos que vão colocando sobre a nossa vida. E isso alimenta só uma coisa. Alimenta o capitalismo. E o que gera em nós esses filtros? O que gera em nós? Peso. Isso gera em nós algo que não é bom, algo que não é saudável, se for, né, se passar do limite. Falei muito que bem. E se for a mulher moderna, a mulher de hoje, então, né, além de todos esses pesos que vão colocando sobre a gente, tem que ser esposa virtuosa, mãe para formar um bom cidadão, tem que trabalhar fora, tem que ter casa limpa, roupa lavada, passada, e criança alimentada, bem cuidada e tudo. Gente, só Deus. Ainda você tem que dormir bem, comer bem, ainda tem que manter, né, a forma. É difícil, gente, esse peso todo sobre nós. Só Deus para dar sabedoria, para a gente filtrar tudo isso e viver de uma forma equilibrada. Buscar o equilíbrio diante de tudo isso. E aí, esses filtros são os filtros do mundo, né? Esses filtros que o mundo quer colocar sobre nós. E aí tem mais dois outros tipos de filtros. Aí tem a forma como que fazem com que a gente se veja, e tem também a forma natural da gente ver os outros. Porque geralmente eu vou ver o outro da forma como eu me vejo. Eu vou pensar que o outro vai agir da forma como eu ajo, que ele vai pensar da forma como eu penso. E, na verdade, a gente está colocando ele na nossa caixinha. Muitas vezes, nós estamos emitindo juízos de acordo com os nossos filtros. E os nossos filtros sempre são errados. Não vai longe. A minha filha é pequenininha, tem 3 anos, e aí teve uma situação com o irmão, o vô e a avó. Aí o vô e a avó tiveram uma pequena confusão ali por causa do meu menino. E aí a minha filha contando a história, foi muito engraçado. E aí eu perguntei para ela, mas afinal de contas, quem que estava certa nessa briga? Só eu, mãe, só eu estava certa. Ela estava fora da briga, a briga não era com ela. E ela dizia, para com essa briga. E ela tá certa. E eu estava imaginando que ela ia falar, não, porque tal está errado, porque o Emanuel fez isso errado. Então isso, não. Ela falou, não, estava todo mundo errado. A única pessoa certa era eu. Então o filtro que ela... né, a conclusão que ela chegou foi totalmente espontânea, totalmente, né, diferente do que eu imaginei que ela fosse falar. Por quê? Muitas vezes, a maioria das vezes, nós estamos enganados a respeito do outro. A respeito do outro. E muitas vezes nós estamos olhando o outro com os nossos filtros naturais. Os filtros da carne. Então, muitas vezes eu vou olhar o outro com julgamento, com crítica. Eu quero encaixar o outro no meu padrão. Quero que o outro seja igual a mim. Se ele for diferente de mim, eu não dou conta dele, não. Eu não quero saber. Então, outros filtros, né, que são naturais, né, são as obras da carne. É o filtro da falta de perdão, da intolerância, da indiferença, da vingança. São filtros. São filtros. Então, que o Espírito Santo nessa noite, o nosso amigo Espírito Santo, ele é bem-vindo aqui. Que ele possa sondar o nosso coração.
e que Ele possa ajudar a gente se libertar do jugo dos filtros do mundo, que o mundo quer colocar sobre nós, e que o nosso amigo Espírito Santo possa nos ajudar a olhar os outros sem os filtros das obras da carne. Que a gente possa olhar os outros com os olhos de Deus, com a mente de Cristo, como que o Senhor olha. E isso não é fácil, viu, gente? É um exercício diário. É um exercício diário. E aí, o Senhor foi colocando em mim, vindo sobre minha palavra. Então, nós começamos com essas questões dos filtros, esses dois tipos de filtros. Então, esse que o mundo quer colocar em nós, esses filtros todos aí, para a gente se encaixar nesses padrões, e esses filtros com que a gente, muitas vezes, tende a olhar o outro. Tá? Então, eu quero pedir para vocês abrirem a palavra lá em Isaías 61. E lá em Isaías 61, a salvação é proclamada, né? A palavra diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Essa palavra é para mim, é para você. O Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu para você pregar a palavra para os mansos. Porque uma pessoa que não tá com o coração quebrantado e contrito, é que não é mansa, ela não é capaz de ouvir a palavra de Deus, ela não é capaz de receber a palavra de Deus, porque a alma dela é tão barulhenta que ela não consegue ouvir, entender. Mas quando Deus prepara essa terra para receber, quando a pessoa está preparada para ouvir, Deus vai te usar. Deus vai te usar para pregar essa palavra, para ser uma pessoa que vai proclamar liberdade, que vai quebrar a prisão, que vai quebrar cadeias. Mas, para a gente viver essa palavra, a gente primeiro tem que estar passando pela libertação dos filtros. Pela libertação dos filtros. E aí, né, para a gente poder lá viver, né, os filtros da palavra, porque daí vem o terceiro tipo de filtro que o Senhor colocou comigo, colocou para mim, compartilhar com vocês. O filtro do amor, do perdão. Se a gente for lá para Gálatas, né, Gálatas 3, né, ele vai falando das obras da carne e das obras do Espírito. Né? E os filtros com que a gente tem que viver e olhar o mundo são esses filtros das obras do Espírito, né? O fruto do Espírito. O filtro do amor, do perdão, de encobrir o erro do irmão, daqueles com quem você convive, de enxergar o outro como Deus enxerga, sendo tolerante, longânimo, benigno, tendo domínio próprio, sendo manso. Manso. E o Senhor falou, esses filtros parecem tão óbvios, todo mundo sabe. Mas vai viver isso no seu dia a dia. Vai viver isso no seu dia a dia. É fácil, gente? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. E aí o Senhor falou para mim. Depois a gente vai terminar lá em Apocalipse, né, com as promessas que Deus tem para nós, né, que aquele que vencer, ele dará todas as promessas que estão descritas naquele livro. E nós temos que vencer. Nós estamos aqui para vencer os filtros que o mundo quer colocar sobre nós, porque nós não somos escravos desse mundo, nós não temos que nos conformar com esse mundo, mas o Senhor nos chamou para que a gente renove a nossa mente pelo conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não dá para eu viver a boa, perfeita e agradável de Deus se eu não mudar a minha mente. Se eu não achar, eu tenho que achar que a palavra é para mim. É para mim, eu tenho que mudar. A cada dia eu tenho que ser mais parecida com Cristo. Então eu tenho que quebrar o poder que os filtros do mundo têm sobre mim. E eu tenho que quebrar os filtros, o poder das obras da carne que tem sobre mim. Eu tenho que quebrar.
em mim, para eu poder viver as promessas de Isaías 61. Deus não tem como que me usar aqui para pregar, para ser um instrumento de libertação, de cura, quebrar a prisão dos presos, se eu mesmo não consigo me libertar, né? Se eu não permito que o Espírito Santo faça uma obra na minha vida para me libertar desses filtros das obras da carne, da ira, do ódio, do ressentimento, né? Desse coração duro que não ouve, que não obedece. Nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. O pastor falou, a gente tem que confiar. Confiar. É básico. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Na hora que o negócio pega, a gente não confia. Na hora que o negócio pega, a gente não consegue entregar. A gente não consegue descansar. E aí nós vamos lá, né? O Senhor colocou algumas situações que eu quero que vocês pensem comigo antes da gente ir para o desfecho. Algumas situações. Chegando, né? Colocando o filtro de Deus diante das prisões, tribulações, daquilo que a gente vive no dia a dia. Daquilo que a gente vive no dia a dia. Então, quando a gente pensa lá, Davi e Golias, está em 1 Samuel 17. Depois, quem quiser olhar, pode olhar. Eu não vou ler a palavra, eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Davi e Golias. O gigante Golias estava lá, desafiando, intimidando. Eu quero ver quem é que vai aqui me derrubar. Eu vou acabar com esse exército. O que ele estava fazendo? Liberando palavras sobre o povo de Deus, sobre o exército de Deus, intimidando. E o exército estava intimidado. O exército estava intimidado. Ou seja, o que as trevas vão querer fazer comigo e com você? Te intimidar. Vou acabar com você. Ah, você vai perder essa guerra, você vai perder essa batalha. E aí começa a vir seta na sua cabeça. E aí você tem dois caminhos. Ou você vai murchando, você vai se acovardando, ou você vai andando para trás, você vai dar um jeito de fugir disso, se esconder, né? Você vai ter medo. Ou você vai... Esse é um filtro. Ou você vai reagir como Davi reagiu. Porque Davi, ele tinha uma confiança espontânea, natural. Ele era um adorador, ele sabia quem Deus era. Ele sabia. Você sabe quem Deus é? Você confia? Você acredita que Deus vai ajudar você a derrotar todos os gigantes na sua vida? É um filtro. Não, eu vou vencer os gigantes. Eu vou entregar essa situação. Eu vou confiar no Senhor. E Ele vai fazer tudo por mim. É claro que Ele vai te usar. Ele vai fazer você pegar as pedrinhas. Ele vai falar para você, vai ter que liberar a palavra, porque o inimigo vai vir contra você e vai falar, eu vou com você com lança, com escudo, e você vai ter que dizer, mas eu vou contra você no nome do Senhor Jesus. Por que você vai falar isso? Porque você é herdeiro de vitórias. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem que crer nisso. Você tem que acreditar nisso para você vencer as suas batalhas. Aí nós vamos lá para Daniel, no capítulo 6. Vocês não precisam abrir, só vão se ater a alguns pontos. Quando você estiver sendo lançado na cova dos leões, como Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões por quê? Qual era o crime dele? Orar, ter a luz, ser uma pessoa de Deus, pura, íntegra. Ele confiava em Deus assim como Davi. A situação ali de adoração, de confiança, ali era a mesma. Ele dobrava o joelho 3 vezes por dia. Ele orava e aquilo incomodava os seus inimigos. Incomodava aqueles que estavam à volta dele. E criaram toda essa situação para jogar Daniel na cova dos leões. E Daniel? Você acha que Daniel em algum momento deve ter sentido medo, não deve? Um medinho ele deve ter sentido. Mas ele enfrentou o medo dele e ele confiou. Ele confiou em Deus e vocês sabem a história. O que aconteceu com aqueles leões? Deus fez eles fecharem a boca, ainda se abusar, servir de travesseiro para Daniel naquela noite. Por quê? Daniel confiava em Deus, ele conhecia o Senhor, ele sabia que Deus não ia permitir que o inimigo fizesse com ele
o que ele queria simplesmente, mas ele só iria fazer o que Deus permitisse. Deus não permitiu que os leões devorassem Daniel. Não permitiu. Então, se você for lançado na cova dos leões, não tema. Não tema. Só se assegure da sua integridade, da verdade do seu coração. Se assegure que o seu coração está íntegro diante do Senhor. Que você não tem nada que te condene, que te acuse. Acerte sua história com o Senhor. Coloque tudo diante dele e não temas. Não temas que se você for lançado na cova dos leões, o Senhor vai fechar a boca dos leões. E aqueles que te acusaram, aqueles que quiseram destruir a sua vida, vão tomar o seu lugar nessa cova. Você pode ter certeza. Tenha certeza disso. E aí nós vamos lá na fornalha, né? Na fornalha ardente, no capítulo 3 de Daniel. Qual era o erro desses meninos? Qual era o erro? Ser íntegro, verdadeiro, servo do Senhor, mesma coisa. Existe uma regularidade nos grandes milagres, nos grandes livramentos. A regularidade é você confiar, você entregar, você saber que Deus é Deus poderoso para salvar, que os ouvidos dele não estão tapados para não te ouvir, que as mãos dele não estão encolhidas, mas que as mãos dele são poderosas para salvar. As mãos dele são poderosas e ele manda dizer para você nessa noite que ele te toma pelas mãos. Se você não conseguir caminhar sozinho, ele anda com você. Ele caminha com você. E aí nós vamos ainda, né? Quando Moisés estava ali diante do mar. O mar, gente, estava o mar. É improvável, improvável. Tinha o mar, um povo, e atrás tinha o faraó com seu exército, pronto para acabar com todo mundo. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Meu Deus mandou e mande o povo marchar. Pôs lá o cajado na água e o mar abriu. Eu não sei diante de que mar você está, diante de que situação você está, mas confie no Senhor. O Senhor não é previsível. Ele não vai fazer na sua vida do jeito que Ele fez na minha. Ele vai fazer na sua vida uma coisa totalmente nova, totalmente diferente. Confia no Senhor. Confia. Vamos gerar essa noite fé nos nossos corações. Porque qualquer que seja a situação que você está, o Senhor é poderoso para te salvar, para te curar, para te libertar, para mover as águas na sua vida. E quando houver um decreto de morte sobre a sua vida, Ele vai fazer o que Ele fez ali, ó, em 2 Reis 19. O profeta foi lá e falou para o rei: rei, ó, arruma a tua casa aí que eu vou te levar, tá bom? Acabou o seu tempo, tchau, vai dando tchau pro povo aí, e fui. O profeta foi embora. O rei virou ali para a parede, o que o rei fez? Murmurou? Xingou? Perdeu a fé? Não. Ele chorou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Aonde você estiver, clamar pela glória de Deus. E aquele rei clamou pela glória de Deus. E o Senhor, o mesmo profeta que não tinha nem saído do palácio ainda, Deus falou para ele: volta lá. Volta lá, porque eu revoguei decreto de morte. Deus revoga decretos de morte. Deus revoga. Deus revogou aquele decreto de morte e acrescentou 15 anos. 15 anos na vida daquele rei. E tem uma história também que aconteceu agora na pandemia. Tem um amigo. Esse amigo ficou quase 60 dias entubado na UTI com Covid. Não tinha mais antibiótico para ministrar. Não tinha mais nada que fizesse por aquela pessoa. Não só eu e minha amiga, mas todo mundo. Mas aquele dia especial, o Senhor falou: vou levar tal pessoa amanhã. E a outra também. E a gente orando. E nós entramos num clamor pela vida dele. Nós entramos num clamor pela vida dele. E o Senhor revogou o decreto de morte sobre a vida dele. E o médico já tinha falado: acabou. Improvável. Impossível. Eu não sei se ele está me ouvindo. Mas se ele estiver me ouvindo, o Jura, da Resende Hair, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Deus revogou o decreto de morte sobre a vida dele. Deus revoga decretos de morte. Tudo depende do quebrantado coração. Tudo depende da forma como a gente se coloca diante de Deus. Tudo. E antes de eu partir para outro exemplo,
Eu sempre cito a história do meu sogro, né? Eu falei essa semana, gente, a Bispa Sônia Hernandes fez aquela música A Resposta, inspirada no meu sogro, só pode ser, né? A resposta é que ele vive de milagre. Outro dia eu falei, pastor Roberto, pastor, deu um tumor na hipófise do meu sogro, o negócio pegou. Aí nós fizemos uma campanha de 3 sábados na minha casa, e começou aquele vucu-vucu de oração, aí fizemos a outra ressonância. E quando veio a outra ressonância, eu falei, nossa, é pior do que a gente imaginava, é hemorrágico, o negócio é feio. Nossa, meu Deus, vamos orar. E aí nós fomos no médico preparado, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer, já a mente já, embora a gente já tivesse orado, estivéssemos confiando, a gente estava confiando no Senhor. Fomos no médico. O médico olhou assim, que bênção, Paulo. Só assim, um olhando para a cara do outro. Né? Que a gente estava esperando. Não, a ressonância que me preocupou foi a primeira. Essa daqui, você está curado. O tumor já diminuiu, a hemorragia já diminuiu. Foi curado. Meu sogro vive de milagre, gente. Cai do telhado. 3 metros, bate a cabeça. E foi curado de novo. Glória a Deus. E aí, o Senhor falou mais uma coisa muito interessante para mim. O inimigo, ele está ao derredor. Ele está te estudando. Ele sabe como você vai agir. Então o Senhor falou assim, fale para a minha igreja trocar o filtro da previsibilidade pelo filtro da imprevisibilidade. O inimigo, ele coloca situações na sua vida porque ele sabe como você vai reagir. Sabia disso? Por isso que você fala, de novo está acontecendo isso comigo? Mas de novo. E você sempre repete algumas situações na sua vida. Porque você é previsível. Então você tem que reconhecer essa sua previsibilidade, como esses filtros das obras da carne agem na sua vida, ali, no seu secreto com Deus. No seu secreto com Deus. Porque o Senhor, ele vai transformar a gente de dentro para fora. De dentro para fora. E algumas pessoas vão te cutucar, vão lançar palavras e vão te afrontar, esperando uma reação. E aí o Senhor falou, você, Luciana, e cada um daqueles que são meu corpo na terra, tem que manifestar a multiforme sabedoria e graça que eu tenho em Cristo. Ou seja, vocês são imprevisíveis. Vocês vão agir com as armas mais poderosas da terra, que o inimigo e as trevas não têm. Falei, que armas são essas, Senhor? O amor, a compaixão, a misericórdia, a mansidão, a paciência. Eu passei por uma prova muito grande, várias, mas essa me chamou a atenção. E uma pessoa me afrontando. Falei, ai, Senhor, eu não quero ser previsível. Eu quero agir diferente. E quando eu fui tratar com essa pessoa, eu falei, nós podíamos conversar, iniciar essa conversa de várias maneiras. E aí nós fomos pelo outro caminho. Pelo caminho do imprevisível. Eu passei por essa prova, tenho passado por essa prova dia após dia. E eu tenho tentado ser imprevisível para as trevas. O inimigo não me conhece mais. Não sabe quem eu sou, não sabe o que eu vou fazer. Porque quem me dá estratégia para o meu dia a dia é Jesus. É na minha vida com Deus ali. Todo dia eu levanto e vou lá para a minha sala, onde está todo mundo dormindo, e oro. E ali o Senhor me ensina. Ali o Senhor me molda. Ali o Senhor me quebranta. Ali o Senhor me ensina a amar aquilo que não é amável. Tem muita coisa que não é amável, que a gente tem que aprender a amar, gente. Amar só aquilo que é bom, que é agradável, não é mérito. O legal é quando a gente supera algumas dificuldades que a gente tem e ama aquilo que não é amável. Olha, Deus se agrada disso, viu? Deus se agrada. Como Deus se agrada. Então, é a multiforme graça e sabedoria, Efésios 3:10. Seja imprevisível. Use o filtro da imprevisibilidade. Então, quando você estiver bebendo ali no filtro do amor de Deus, você vai ser diferente. Aí nós vamos lá para Apocalipse 21:7. Eu usei outra Bíblia. Diz assim.
Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Nós temos um destino profético. Eu tenho um destino profético. O Senhor me restaurou, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que eu proclamasse, as virtudes daquele que me chamou. Mas Ele me colocou no processo. Eu estou no processo de transformação, de santificação dia após dia. Eu estou no processo. E cada dia eu carimbo minha passagem. Cada dia eu carimbo minha passagem. Porque nós temos um destino profético. Nosso destino profético é estarmos na presença de Deus eternamente. Amém? Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Ele pode voltar para cada um individualmente, ou Ele pode arrebatar a igreja. Nós não podemos perder isso de mente. Por isso que nós temos que vencer os filtros do mundo. Nós temos que vencer os filtros das obras da carne. Nós temos que vencer. Nós temos que vencer. Eu e você estamos sendo convocados a usar da graça, da misericórdia e do poder que o Espírito Santo nos dá para nos transformar através da sua palavra, a vencer todas essas coisas. E a palavra de Apocalipse 21, 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Tem herdeiros de vitória aqui? A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Diga para o seu irmão: em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você é herdeiro de vitórias. Só que tem uma coisa: Jesus tem que estar no centro. Jesus tem que estar no centro. Jesus tem que estar no centro. Quando você for adorar a Deus, você vai dizer: tudo é teu, tudo é para ti, eu devolvo para o Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, é para ti. Independente da situação que você está vivendo, aonde quer que você esteja, clame pela glória de Deus. Porque o Senhor Ele vai fazer algo novo, Ele vai fazer algo diferente. Ele vai te tirar dessa situação, seja ela qual for. E antes de terminar, só vou contar mais uma coisa para vocês. Eu tinha entrado com uma ação para conseguir uma coisa que eu tinha direito. E várias pessoas entraram com essa ação, né? E aí, a semana passada, o Senhor pediu algo da minha vida. Então, a gente tem que ser muito atento ao que o Espírito Santo fala, ao que o pastor fala, está debaixo dessa voz profética. Então, o Senhor nos testa. Eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção. Quando você for estiver perto de ganhar uma bênção, o Senhor vai te testar. Peça para Ele te ajudar a passar na prova. Viu? Ouça o Espírito Santo, obedeça. Não brigue com Ele. Eu briguei um pouquinho só, depois eu corri obedecer, porque eu quero ser obediente. Então, faz a diferença a gente colocar o Senhor na frente, sim. Faz. E nós vamos herdar o que ainda em Apocalipse para terminar? O Senhor diz assim, ó: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu quero ser povo do Senhor, amém? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e Ele é meu Deus. Diga isso: eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu serei seu povo e Ele será o meu Deus. Declare isso diante do céu e da terra. Isso é uma promessa que está aqui em Apocalipse 21. E diz que nós vamos herdar isso. Nós que vamos vencer, porque nós somos herdeiros de vitórias. E em Cristo nós vamos vencer. Nós poderemos dizer eternamente: eu sou do meu Deus e Ele será meu Deus eternamente. E existe essa promessa: o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque essas primeiras coisas já passaram. A glória que há de nos ser revelada não dá para comparar. Tudo isso que nós estamos passando aqui, gente, vai acabar lá na presença do Senhor eternamente, quando a igreja for arrebatada, ou quando Jesus vier buscar, lá na eternidade. Não terá mais nada disso. E o Senhor diz que eis que faço novas todas as coisas. Escreve essas palavras, porque elas são verdadeiras e fiéis.
E disse mais: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. A quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós temos um destino profético, que é estar com o Senhor eternamente. Vamos dia após dia vencer, carimbar o nosso passaporte, usar os filtros da palavra, confiar no Senhor cegamente, independente da situação que você está vivendo. Confia no Senhor cegamente, porque o Senhor, Ele vai fazer. O que Ele vai fazer eu não sei, como Ele vai fazer eu não sei, mas Ele vai fazer, eu tenho certeza disso. Eu não acho, eu tenho certeza. E aí termina aqui, nesse pedacinho aqui, o 8. Porque os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o Senhor está nos advertindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. É tempo de libertação, é tempo de quebrantamento, é tempo de quebrar prisões em nós primeiro, para depois quebrar no outro, porque o Senhor quer alcançar o mundo através das nossas vidas, através da sua vida. Não subestime o seu potencial, não subestime a sua capacidade. E eu, Luciana, pregar, ser usado para libertação, para quebrar cadeias, eu não. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Deus não chama os capacitados, que são ótimos e super capazes, não. Deus capacita você que é chamado. Viu? Deus nos capacita a fazer aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Ele te capacita. Então não vem com essa conversa. Eu não. Lembra dos tímidos lá. Coloca toda timidez para fora da sua vida. Viu? Incredulidade, coloca fora da sua vida. Põe para fora. Nós vamos vencer esses filtros. Em nome de Jesus. Amém, igreja?